Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso programa F5, que é uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido no YouTube, no canal da TV FUNORTE. E também vocês podem acompanhar a nossa programação no canal 12 da NET. Eu sou o Eupídio Rocha, e novamente estou aqui, bem acompanhado da Maria Fernanda, para a gente começar mais um tema em destaque, né, Fernanda? O que a gente está fazendo aqui mesmo? Eu não sei, nós vamos falar sobre memória. Vamos ver se eu me lembro bem, né, Maria Fernanda? Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos ao F5. Hoje a gente vai falar sobre memória. A gente fez essa brincadeirinha aqui porque, de fato, memória é uma coisa que está em falta na nossa vida, né, gente? Quanto mais o tempo vai passando, vai ficando corrido, mais a nossa memória vai falhando. E a gente está aqui no nosso estúdio com a Claudine Giovana, que é neuropediatra, e vai falar com a gente sobre isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela presença aqui. Olá, Eupídio, né? É muito bom estar aqui com vocês, né? E poder contribuir um pouquinho, né, com o que a gente tem na prática clínica da gente sobre memória, né? Então é esse esquecimento que hoje atropela tanto a vida da gente, né? Não só das crianças, dos jovens, dos adultos, idosos, né? Então é um tema que realmente ele é instigante. E é necessário a gente falar sobre isso, né, Cláudia? Sim. A gente vê o tanto que a memória vem prejudicando, né, o desenvolvimento das pessoas, porque além da percepção que eu estou perdendo, né, ou que eu estou sendo prejudicado pela minha memória, é entender que isso leva a frustração, isso leva a consequências como ansiedade, né, depressão, dentre outras. Né? E a gente falando, como você é neuropediatra, vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão de crianças, né? A memória tem muito a ver com esse processo de aprendizagem. Como que isso acontece no cérebro das crianças? Para a gente memorizar, a gente tem que ter experiências, né? Então, as experiências, elas vão entrando no corpo da gente desde a parte sensorial, desde o bebezinho, né? Então, intraútero, né? Ela começa bem lá atrás, né? Com sensações, né? São emoções, de uma certa forma, que a criança vai tendo no decorrer do crescimento e desenvolvimento dela e que leva ela a reter essa experiência. Então, desde a parte sensorial, a parte motora, ela guarda, ela memoriza isso em regiões específicas do cérebro que também estão em desenvolvimento, né? Então, um cérebro de uma criança, ele tem fases que ele consegue adquirir aquele conhecimento, né? Então, eu preciso de vários estímulos para que ele faça essa retenção. E uma das coisas que é muito importante, além do desenvolvimento do cérebro, é a gente ter o estímulo direto, repetitivo, né, estimulando a plasticidade cerebral. Né? Então a neuroplasticidade ela é muito importante porque ela é feita sobre repetição. Então a partir do momento que eu tive contato ou com uma situação, um ambiente, uma informação, eu repito essa informação, né, novamente, e aquilo ali vai sedimentar depois de várias repetições. Então a criança ela busca isso, né? A criança é interessante que ela busca o ambiente. Então ela presta atenção nos pais, né? Ela presta atenção nos olhos da mãe, ela presta atenção nos bichinhos, né? Então assim, essa forma de olhar da criança, atencional, né? Então eu tenho que ter atenção, eu tenho que ter foco para aquilo que eu estou observando, para que eu tenha esse armazenamento, né? Então assim, tem essa experiência que levando ao aprendizado. E não só nas crianças, né? Então, assim, nos jovens, nos adultos, também vai ser dessa mesma forma. E a gente poderia estabelecer, assim, no caso das crianças, quais são as causas, por exemplo, para ter um prejuízo nesse armazenamento da memória? Sim. Às vezes os pais chegam, né, queixando de falta de memória dos filhos. Estou percebendo que na escola não está memorizando, eu tento passar o conteúdo, ele não retém, né, aquele conteúdo. Então, assim, ele entra para uma investigação e eu até oriento os pais a procurar ajuda, né, do especialista, porque, assim, várias causas podem prejudicar a memória. Desde questões estruturais, né, então, assim, se uma criança teve uma lesão, se teve um trauma, ou se nasceu com algum problema neurológico, né, então, se eu tenho um problema na estrutura, eu posso ter um problema na retenção também, né. Então, assim, a baixa eficiência intelectual, ela leva a um prejuízo na memória, né? Não só pode, como ela leva. Então eu tenho baixa eficiência leve, moderada, grave, e isso pode ser um prejuízo que a gente vai ver na avaliação clínica, com alguns testes neuropsicológicos que a gente fala. Então assim, isso
é dentro da estrutura e do funcionamento. Mas na experiência do ambiente a gente tem muitos problemas com a atenção. Então eu tenho crianças que são desatentas. E se elas são desatentas, elas não conseguem prestar atenção no que elas precisam para reter. Então com isso elas têm um prejuízo, né? E aí tem outras crianças que têm hiperfoco. E se eu tenho um hiperfoco, né, para alguma coisa, o resto não vem à minha cabeça, né? Eu não tenho a percepção do ambiente, das pessoas que me trazem informação para que eu retenha. É como se você entrasse no carro, né, me leve até tal lugar. Se você não prestar atenção no caminho, você não vai memorizar o caminho. Você pode ir no banco dos passageiros e não vai guardar, mas se você for motorista, a chance é bem maior, porque você está prestando atenção. Então, na criança a gente tem essas variações, né? Então, elas podem ser tanto cognitivas quanto comportamentais. E isso depende da faixa etária, né? À medida que eu vou crescendo, e aí eu venho um jovem com algum problema de memória, às vezes um fator estressor, uma ansiedade, né? Alguma perda na família, algum desajuste na escola, uma falta de motivação, brigou, não gostou daquele professor, alguma coisa assim, tirou a motivação dele do estudo. Então, assim, às vezes pode manifestar-se na memória, né? Então, e aí tem, para os adultos também são um pouquinho diferente, para os idosos também. Bacana. E como que a gente pode pensar em como melhorar essa memória nessas crianças, nos adolescentes? A memória, ela vem muito vinculada ao que eu experimento, a sensação e a emoção que ela me provoca, né? Então, assim, a experiência, aí ela vem para a memorização. Quanto mais experiências positivas eu tenho, afetivas melhores, né, eu memorizo mais. É como se o cérebro, ele limpasse o lixinho dele depois quando a coisa não é legal. Ele tenta fazer isso. É lógico que isso pode ficar no subconsciente. E hoje a gente tem até o Mindfulness que ajuda na questão de meditação para que eu consiga ter mais acesso à memorização também. Então essa tranquilidade, né, a pessoa que ela vai com mais calma para a vida, com mais foco, com mais atenção, menos estresse, ela consegue ter uma memorização melhor. Então, se eu faço atividades físicas regulares, se eu diminuo os meus fatores ansiosos, se eu durmo bem, o dormir bem é fundamental para sedimentar a memória. Então, a gente tem as fases do sono, e às vezes a gente faz um soninho picado ou não faz um sono de ajuste que vai até o sono REM, né, que é a última fase que a gente fala, e é esse sono que sedimenta. Então eu tenho um tempo de sono REM, né? A gente fala que pode variar de 90 a 120 minutos para eu chegar até esse sono REM. Então pelo menos 1h30 de sono eu preciso para acessar, e ali eu vou fazendo ciclos no sono. Quem não dorme bem não consegue reter. Então chega à noite, ele esvazia a caixinha do que ele aprendeu, né? Então, tanto a questão da alimentação, ter uma alimentação saudável, né? Lógico que se eu tiver um processo infeccioso também pode me prejudicar quando a gente está doente. Então, são várias coisas que vão interferir nessa memória. Uma preocupação excessiva, né? Então, assim, um luto, a depressão, né? A ansiedade, elas diretamente afetam a memória. Esse negócio do sono eu achei interessante, hein, Eupídio? Porque mãe dorme zero. Não dorme, né? Aí vem as gestantes reclamando, né, que teve um filho, e aí você fala, poxa, eu perdi meu cérebro, né? Elas falam assim, eu não estou entendendo mais nada, eu penso, não consigo falar, e aí você vê que a demanda, né, da puérpera, principalmente naquela primeira fase, depois do parto, a amamentação, a mudança de rotina, o menino não dorme, ela não dorme, e vem a preocupação materna. Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma preocupação, né? Então, com essas preocupações todas, essa demanda, né, ela tem um prejuízo, sim, da memória, né? E ainda falando sobre as crianças, quando uma mãe percebe, porque às vezes elas mesmas, as crianças não conseguem ter essa noção de que tem alguma coisa errada. Como que a mãe, ela pode prestar atenção nisso, perceber, quando que pode ser o sinalzinho de alerta, poxa, preciso levar... A escola que costuma alertar às vezes, né, quando o professor vê uma desatenção, tem algumas crianças, até que por crise convulsiva, nas crises de ausência, que ocorre ali por volta dos 4 aninhos, né, pode começar nessa faixa etária, e as crianças param e ficam, é como se fossem desatentas, né, e aí elas começam a ter prejuízo também na memorização. Aí eu tenho crise convulsiva causando a perda, né, o prejuízo escolar.
Mas às vezes são crianças mais hipercinéticas, né, chamadas de hiperativas por alguns, né, nem sempre são hiperativas. Tem uma fase de desenvolvimento que elas são mais hipercinéticas mesmo. Então, assim, tem crianças que são mais desatentas ou retêm o foco, né, como eu falei anteriormente. Então, eu tenho que investigar que hoje a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem o autismo, né? Então, as crianças autistas, elas vão para a escola, elas estudam, têm boa cognição, algumas têm um prejuízo cognitivo, mas muitas vão se mostrar na memória, são inteligentes, mas elas têm hiperfoco, né? O foco delas para aquilo não permite que ela retenha o outro conteúdo, a outra matéria. Se eu gosto só de matemática, o português fica prejudicado, né? E aí vem assim, eu não entendo as entrelinhas ainda do que está sendo lido, e aí o pai acha que é problema de memória. Não é que ele não está memorizando, né? Ele não está atento ao que tem, o que está subentendido, ele é mais concreto, sabe? Então a gente tem isso também no TEA, né? E aí a baixa eficiência que a gente também investiga, cobranças familiares, né? Então tem crianças que estão sendo muito cobradas pelos pais, que eu acho que a gente deve dosar um pouco isso, né? E elas também, elas pegam o exemplo do pai e se cobram também, né? Então, tem isso também que dificulta a criança manter a atenção. Algumas querem brincar, né? Então, se eu tiver muita coisa que me chama atenção no ambiente, isso pode estar prejudicando o aprendizado dessa criança. Algumas crianças têm questões sensoriais, então o barulho me incomoda dentro da sala de aula, as risadas, as conversas. Aí o professor para, dá atenção para o outro, chama para ele, aí ele não consegue, ele perde o foco, né? Então, a gente precisa que os professores nos ajudem, né? As escolas mandam relatórios para a gente tem também o auxílio de alguns profissionais, né? Que vão estar auxiliando na investigação, sejam os psicólogos, neuropsicólogos, que vão fazer até os psicodiagnósticos, que mostram lá a questão da memória, como é que é as funções executivas dessa criança. E aí a gente tem crianças que têm questões sensoriais, que estão interferindo até no aprendizado, um terapeuta ocupacional vai estar junto, né? Então, isso tudo a gente vai manejando de acordo com a avaliação, né? Então, tem que levar para o especialista mesmo, para a gente ver para onde que a gente deve olhar para aquela criança, né? E se realmente é uma perda de memória, né? Não é um dano estrutural, ou o que está interferindo aí. O momento atual que a gente vive hoje, Claudine, é um momento que tem muita tecnologia, né? Você está cada vez mais imerso dentro desse mundo digital. Essas facilidades tecnológicas, isso, a gente pode dizer que isso afeta de alguma maneira essa questão da memória, da retenção, do armazenamento de conhecimento? Eu falo assim, eu falo mais pelas crianças porque é minha área de atuação, mas todos nós, né, a gente, quando entra na internet, a gente nem vê o tempo que a gente perde ali, né? Então, assim, o tempo que você gasta e você não treina o seu aprendizado para outras coisas, né? E aí abre várias janelas ali, é fácil, né? Eu puxo daqui, eu mando uma mensagem dali, vem uma outra informação, ou você está assistindo um curso. Então, esse excesso de informação, e são todas desconectadas, cada uma vem de algum lugar, né? Isso vai prejudicando, né, a forma de armazenamento, porque para eu ter memória, eu tenho que ter estímulo. Eu tenho que estimular esse cérebro. O cérebro funciona igual um músculo, né? Então eu tenho que ter repetição, eu tenho que ter treino. E uma das coisas que eu vejo que a gente poderia substituir pelos eletrônicos é a leitura. A leitura é uma das maiores fontes que a gente tem de estimular a memorização junto com um sono legal, né? Então atividade física também pode ser feita, né, para ajudar e diminuir essa ansiedade. Então eu posso fazer, sejam atividades diversas, música, artes, né, que diminui a minha ansiedade, me ajuda a manter o foco. E o meu tempo também de retenção, ele é pequeno, então tem hora que eu tenho que descansar, senão eu vou fadigar meu cérebro, né? Então a gente estava outro dia até falando sobre essa questão, o tempo que eu gasto para manter a minha atenção. Quando eu falo de crianças com TDAH, o tempo de retenção delas é muito pequena, por exemplo. Então elas ficam ali 12 segundos mantendo a atenção. Segundos não, desculpa, minutos, 12 minutos. Então quando a gente fica com 12 minutos mantendo a atenção, pensa o resto da aula, 50 minutos. O que acontece com o resto da aula, né? Então a aula,
se perde, a criança pede para ir beber água, ela pede para ir no banheiro, né? Então, quando eu ponho a criança na tela, nossa, mas ela presta atenção, ela foca, mas ele é um hiperfoco. Hoje, elas todas estão indo para isso. Então, o tempo que eu gasto como adulto, eu posso gastar de 28 minutos a 80 minutos mantendo a atenção. Depois eu começo a perder o foco. Então, assim, tanto o meu estudo também, eu tenho que ter pausas, eu tenho que tomar uma água, às vezes eu vou ali como um doce, um chocolate, as pessoas gostam, né, de uma glicose para estimular. Então, assim, a gente vai tentando descansar um pouquinho e fazer pausas para que eu volte para a minha atenção, né? Então, a leitura é muito legal para combater esse excesso e a gente está deixando de ler. Então, a gente está prejudicando muito, né? As pessoas estão todas no celular. Hoje você sai na rua, você vai numa atividade, numa festa, numa natação, está todo mundo no celular, né? Então, assim, ninguém está com livro mais, né? Ou prestando atenção no ambiente. Então, quando eu presto atenção, eu consigo guardar. Ali é muito fácil, a informação ela entra e sai, ela entra e sai. Então, a gente se perde muito nisso. Essa é uma questão interessante mesmo, porque a leitura, no sentido da leitura física com o livro, né, não é simplesmente a questão do que você está lendo, é também o que você está imaginando, e ao imaginar você está traduzindo aquilo para de uma maneira ou de outra, você ir armazenando, né? O equipamento, ele te entrega, de certa forma, tudo mastigado, né? E é muito visual, então entra direto e você não vai fazendo esse processo. Você falou até interessante sobre esse visual, né? Então, assim, quando eu estou na leitura, eu tenho um reflexo da luz na leitura. Quando eu estou na tela, eu tenho um estímulo visual. A retina capta isso de uma forma diferente. Então, a forma de armazenamento do reflexo é melhor do que do estímulo. A tendência é a gente sair do estímulo, né? Então, até isso interfere. Eu falo que quando a gente fala do cérebro, são muitas coisas que interferem, né? Quando eu já vou para a vida do adulto, do jovem, né? Então, assim, a leitura, saber estudar para uma prova, né? Então, eu não vou estudar na véspera da prova. A partir do momento que o professor me deu o conteúdo, eu vou rever aquele conteúdo, eu vou fazer mais uma leitura, eu vou tentar grifar, e não só grifar, porque dali eu não vou guardar, mas eu vou tentar escrever, eu vou tentar fazer alguns fluxogramas, né, que me ajudam com desenhos, né? Então, assim, esses mapas mentais que a gente fala, eles são estratégias que eu tenho para ajudar a sedimentar um pouco também aquilo do conteúdo porque aí eu lembro do desenho, né? Eu tenho uma outra experiência. Às vezes eu posso fazer algumas associações, eu posso cantar uma música para guardar uma matéria, fazer uma piada, tentar linkar uma coisa com outra, que aí essas associações me ajudam a reter mais, né? E aí depois eu venho revendo. Então a leitura, o tempo de leitura, a frequência de leitura, o tempo que eu sento para concentrar, também ajuda muito os jovens. Então é bom eles fazerem essa revisão e não deixar só para a prova. Porque uma coisa é a memória de pequeno prazo e a memória de longo prazo, né? Então, assim, a gente pega o hipocampo com a memória, eu falo que é a memória recente, né? Que é aquela que se pega e você se perde muito fácil. Quando eu mando ela para o córtex pré-frontal, aí é uma memória de longo prazo. E eu tenho ali na região do sistema límbico as emoções também trabalhando junto. Então, como é que a emoção é importante para a memória, né? A experiência, a motivação é fundamental, né? Então eu sinto estimulado, eu tenho uma recompensa para aprender. A recompensa dá uma boa resposta. E já no idoso, as pessoas falam assim, porque eu estou idoso, eu estou esquecendo, né? Eu falo assim, normal? É normal? Não é normal, né? Então o que acontece? É lógico que a gente tem um processo que vai tendo uma atrofia do cérebro. A gente também nasce com 100 bilhões de neurônios, vai perdendo ele ao decorrer da vida, né? Então isso ocorre no cérebro, mas eu tenho que pensar que quanto mais eu estimulo o cérebro de um adulto, eu falo que a prevenção, né, diminui os riscos para uma doença de Alzheimer, né? Mas não é só isso. Quando eu falo de uma demência, na hora que eu vejo que o vovô, né, o tio, o pai começou a ficar confuso, misturar algumas coisas, num processo agudo, a primeira coisa que eu tenho que descartar é uma infecção, né? Então a gente também tem questão das vitaminas que eu tenho que dosar. Será que não é uma baixa de vitamina, né? A vitamina B12 e ácido fólico são tão importantes para esse processo de memorização também.
A tireoide, tem que investigar a tireoide, hipertireoidismo, a gente também investiga. Faz uma imagem para ver se tem alguma lesão também, é um dano estrutural, é uma hidrocefalia de pressão normal. E os idosos não reclamam de depressão, mas depressão no idoso mata. A gente fala que, sabe, por quê? Eles não queixam, eles diminuem o apetite, aquilo que eles gostavam de fazer, eles passam a não fazer. E aí a cabeça começa a ficar confusa, se não for tratada a depressão. Então a gente fala que são as demências reversíveis, né? E o Alzheimer não, é uma coisa mais insidiosa, é mais lenta, né? E não tem essas outras alterações. E aí eu passo a pensar no Alzheimer, né? Que é esse prejuízo. E aí a gente entra no tratamento para tentar diminuir esse tempo de descida, né? Da demência. Porque ela vai acontecer, mas a velocidade com que eu posso interferir para que se abrange um pouco é onde que a gente entra com algumas abordagens, não só medicamentosas e terapêuticas também. Né? Você falou sobre repetir, então vou repetir. Alunos queridos do nosso coração, né, Elpidio? Não adianta estudar para a prova na véspera. 6h30 da noite, querendo estudar para uma prova de 7 horas, tá? Repitam isso aí comigo. Não adianta estudar na véspera. Você vai conseguir alguma nota, mas efetivamente você vai se arrepender depois, que você não vai se lembrar. E dormir direito, né, Maria Fernanda? Isso, exatamente. Eu posso dizer por experiência própria, nesse caso do dormir direito e do estudar. Eu fiz errado, até o momento que eu fui estudar, né, os distúrbios do sono, e aí eu fui entender o tanto que era importante para a memorização. Então, pessoas que roncam à noite, têm apneia do sono, as pessoas acordam irritadas, retêm menos, sabe? A memória fica mais fraca, porque não teve um sono restaurador, né, que a gente Doutora, fala. e assim, por tudo que você está falando, o processo de memória e aprendizagem, eles estão juntinhos ali, né? Estão bem coladinhos. Na verdade, eu aprendo, né? Eu tenho que reter aquilo, né? Porque eu posso aprender e esquecer, né? Assim, mas na hora que eu jogo para a memória de longo prazo, aí ele ficou guardado. Então, igual a gente falou aqui do Alzheimer, o Alzheimer ele perde a memória recente inicialmente. Mas aquelas coisas antigas ele lembra, te conta muito bem. Depois que ele vai ter prejuízo das memórias mais antigas, né? Então, assim, por áreas que a gente tem prejuízo, né, até mais precoces em relação à área de retenção, que eu falo que é dos quadros agudos, né, memória de pequeno prazo. Tá, então, para a gente encerrar, que a gente já está chegando no nosso final, primeira coisa que você falou, um sono bom, revigorante. Isso. Leitura. Leitura. Exercício físico. Sim, isso tudo aí, mas o que a gente pode fazer para melhorar essa nossa Porque assim, aí eu tenho que trabalhar com concentração, diminuir os distratores, o que eu vou produzir hoje, né? Então eu vou ler, então eu tenho que ir para um ambiente calmo, tranquilo, né? Se o passarinho me incomodar, até o passarinho você tem que repensar, né? Se a gente pode ter algum incômodo do ambiente. Então eu tenho que estar num ambiente que é tranquilo para mim, que eu produzo, né? Eu tenho que ter uma motivação. Eu estou aprendendo aquilo para quê, né? Qual é o resultado que eu quero com aquele aprendizado? Então a motivação, para onde que eu quero ir? Isso também me ajuda a reter, né? Então assim, se não for seu foco, é muito difícil. A pessoa que não está focada, ela não consegue aprender. Né? E aí tem que lidar com a ansiedade, né? Porque é uma das coisas que a ansiedade, eu acho que vai ter um efeito extremamente negativo, é na questão do foco, né? Você não consegue ter foco, né? Porque hoje a gente tem muitas preocupações, né? E a gente, quando você olha filhos, né? Contas, estudos, né? A produção, a questão profissional da gente. Então a gente tem tanta demanda. Quando eu faço uma sobrecarga no cérebro, ele fala que já está cheio, não consigo guardar, não consigo focar. E você não tem tempo para isso, porque ao mesmo tempo que entra muitos pensamentos, ele não te ajuda. Se a pessoa tem uma eficiência intelectual boa, ela até não tem tanto prejuízo quanto uma pessoa que tem uma baixa eficiência intelectual. Mas isso se mostra assim claramente, né? Então, eu tenho tanto a ansiedade prejudicando a memória, ou pessoas que têm prejuízo de memória ficando ansiosas. E deprimidas, porque elas conseguem perceber a dificuldade que elas têm. A eficiência intelectual leve, a baixa eficiência intelectual, né, no caso leve, o jovem, a criança, ela consegue perceber que ela é diferente do outro colega, que ela não consegue aprender da mesma forma. Isso cria ansiedade, depressão, aí vira um ciclo, né?
Então, a gente tem que abordar o mais precoce possível qualquer situação que é interferente, né, para a memorização. Então, seja sobrecarga, seja estresse, né, a depressão, a gente vê no idoso, se for um processo infeccioso, na criança, ela tem desatenção, então eu vou ajudar essa criança a ter mais atenção. Então, eu vou pedir a psicoterapia para ele poder fazer uma relação mais atencional, para o foco, ou sair um pouco do foco dela e treinar ela para olhar para outras coisas também, né? As crianças que são desatentas, a terapia cognitivo-comportamental também ajuda muito, né? O hipercinético, que também é ao mesmo tempo desatento, se ele não para, se ele não fica quieto, é difícil ele manter a atenção. Então, eu entro em vários pontos para a gente tentar diminuir essa perda, né? Esse prejuízo. Fantástico, né, Opidio? Essa nossa entrevista hoje brilhou. E aí vamos estimular esse cérebro, né? E aí tem muitas técnicas, né, que os profissionais usam, né, assim, para poder estimular. O cérebro, eu falo que a gente é um exercício, é um músculo, né? Como eu falei, então tem que treinar o cérebro, né? Deixar a calculadora de lado, voltar para as continhas, que isso é um exercício, é coisas que a gente perdeu de guardar um telefone. É porque agora a gente já tem agenda. Então, é quase difícil recuperar isso, viu, Pete? Porque depois que você deixou aquela área do cérebro parada, ela praticamente se perde. A gente tem mortes neuronais programadas, o que não é usado vai para o lixo, sabe? É como se fosse, aí eu tenho que ativar uma outra área, fazer áreas de associação. Quanto mais associação eu tenho, né, melhor. Quanto mais informações. Muito obrigada, doutora. Foi ótimo te ter aqui, foi muito legal. Eu que agradeço muito a oportunidade, né, de poder contribuir um pouquinho na memória de todos nós, né? Nossa, como vamos manter na memória. Sim, eu falo, seja com as crianças. Manter o telefone dela na memória para chamarmos muitas vezes. E diminuir um pouco a tela. Eu acho que o que as pessoas têm que entender é que a tela vem prejudicando todos nós. E é muito interessante que quando as pessoas fazem meditação, né, a gente tem um acesso ao subconsciente. Esse acesso faz com que eu perca um pouco dos interferentes que estão aqui me prejudicando e eu consiga acessar mais regulação emocional e aí eu consigo memorizar mais, eu fico mais calmo, mais tranquilo. Então a gente tem que se cuidar mesmo, tem que cuidar da nossa saúde que dá tudo certo. Nós estamos percebendo que é fundamental cuidar da saúde, principalmente num contexto mais amplo, né? Não só um ponto, né? Pessoal, e a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Confiram aí, agora no intervalo, né, eu pedi a nossa programação da grade da TV. Até daqui a pouco. Ana Coisas. Curiosidades, coisas, indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crepe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem.
verdade é mato, pelas ruas eu vejo. Em meio caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Estamos de volta com o programa F5, a gente está falando sobre memória, cérebro, e agora a gente vai falar sobre ginástica do cérebro. Exatamente, né? Fernanda. E para continuar esse bate-papo, está aqui com a gente, né, José Pedro Duarte, que é psicólogo, empresário de uma das franquias da rede Supera, né? Pelo que nos passaram aqui, Supera é uma empresa que atua no mercado há mais de 15 anos com essa metodologia da ginástica para o cérebro, né? Treinando alunos de todas as faixas etárias para proporcionar memória, concentração, raciocínio e desempenho. Já temos o tema, a primeira pergunta você já está sabendo qual que vai ser, né? Bem-vindo, José. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme e estou aqui para poder contribuir um pouco e levar um pouco mais de informação aí para todo mundo. Então, para a gente começar, fala aí para a gente o que é esse método, né? Essa ginástica do cérebro que a Supera faz. Tá. O método ginástica para o cérebro, o método Supera, na verdade, ele foi desenvolvido por um engenheiro aposentado pelo ITA, lá de São José dos Campos, que na época tinha um filho com dificuldade de aprendizagem, e ele falou, tentou outras alternativas, não deu muito certo, ele falou, preciso ajudar meu filho de alguma forma. Pesquisou algumas ferramentas e começou a aplicar no garoto, e ele começou a se desenvolver melhor. E aí ele falou assim, eu preciso levar isso para outras pessoas, outros pais, chamou alguns ex-professores, pessoal da área da educação, neurociência, e aí o pessoal adorou a ideia, então foi assim que nasceu aquela típica história da empresa pequena, da garagem de casa, e ela foi crescendo, se desenvolvendo. Hoje a gente conta com, antes da pandemia, mais de 450 unidades, teve uma queda, hoje estamos quase com 400 unidades espalhadas pelo Brasil todo, e nós somos hoje a maior empresa de ginástica do cérebro do mundo, brasileira, e com muito orgulho. O que é essa ginástica? Então, a ginástica para o cérebro é baseada, obviamente, na neurociência. Duas questões importantes que pautam a nosso trabalho é a neuroplasticidade e a metacognição, e a gente usa várias ferramentas para estimular, para desenvolver o potencial do cérebro, porque ele é passível de mudança, então se a gente estimular, ele se desenvolve. Então a gente usa as ferramentas específicas para conseguir ganhar mais performance, mais resultado, e aí nós vamos ter reflexos positivos na vida, nos estudos, no trabalho, enfim. Então a gente encara o cérebro como se fosse um músculo que tem que ser exercitado. Né? Ele não vai ganhar tonicidade, ele não vai ganhar volume, mas ele vai ganhar performance. São os neurônios, né? As conexões, melhorar a qualidade da sinapse para realmente a gente melhorar a performance. E existem métodos específicos? Tem uma gama de procedimentos? Quais seriam um procedimento? Então, o método Supera é um método específico para estimulação, que foi desenvolvido ao longo desses 15 anos. Então a gente utiliza hoje 6 ferramentas principais para conseguir alcançar os resultados que a gente gostaria. Essas ferramentas são o Supera Online, que é um software desenvolvido por neurologistas franceses e europeus, então a gente tem essa vertente, essa pegada digital. A gente trabalha com o Abaco, que é a ferramenta mais importante que a gente tem hoje, que é o nosso carro-chefe, que é uma calculadora milenar. Aquela antiga, dos milênios, não é isso? A gente consegue resultados fantásticos só com ela. E as outras vêm como complementação, que é neurópicas, dinâmica de grupo, tem as apostilas com os exercícios cognitivos. Então, todos são, e também os jogos, né? Então, todos são 6 ferramentas para a gente conseguir estimular de forma mais holística e integral o cérebro dos nossos alunos. José, e para quem que é indicada essa ginástica? Então, o Supera é indicada para todo mundo, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Tanto é que a gente tem hoje turmas de todas as idades e a metodologia é o mesmo para todo mundo, só que a gente trabalha de uma forma mais personalizada para cada público, né? Atentando às necessidades e especificidades de cada um. E, por exemplo, as crianças elas vão melhorar muito
a questão da concentração, que a gente sabe que hoje em dia está muito prejudicada, principalmente agora pós-pandemia, com 2 anos que as crianças reclusas dentro de casa. Então a realidade hoje está um pouco mais difícil em relação a isso. Além dessa superestimulação, né, de jogos, de celular, então acaba que elas ficam mais carentes nesse aspecto. Então vou melhorar muito a concentração, além da velocidade de raciocínio, memória, criatividade. Os adolescentes, na preparação para o vestibular, é um diferencial competitivo bastante grande, então a gente tem vários alunos que são pré-vestibulandos, já temos vários alunos com case de sucesso que passaram por lá e há 3, 4 anos prestavam vestibular, não estavam conseguindo, depois que fizeram supera, conseguiram otimizar, conseguiram produzir mais com menos tempo, então é um ganho significativo. Temos muitos adultos lá, então a gente tem médico, dentista, psicólogo, advogado, professor, a maioria deles busca porque quer melhorar a produtividade do trabalho, mas tem aqueles que já estão percebendo que está tendo queda de rendimento, aqueles que teve Alzheimer na família e estão preocupados, tem aqueles que querem melhorar o cargo na empresa e tem aqueles que querem concurso público também. Então tem essa variedade bastante rica. E chegando agora nos idosos, né, que é o pessoal terceira idade, eles são carentes de atividades desse tipo para eles e a gente busca desenvolver e fornecer para eles, com a estimulação, um envelhecimento mais saudável, mais qualidade de vida, porque a gente sabe que a aposentadoria, se ela não for bem trabalhada, né, ela é um mal, porque ele acaba ficando o tempo todo em casa, né, muito sozinho, carente e tal. Então manter o cérebro ativo, mesmo na aposentadoria, mesmo na terceira idade, é extremamente importante para o envelhecimento, saudável, para a qualidade de vida. Então muitos deles, sem falar na questão de doenças também relacionadas ao cérebro, né. Seria a questão de pessoas que vão procurar o método por questões de lesão ou de deficiência, que é um outro tipo de atendimento. Como é que funciona isso? Assim, nós não gostamos de ser comparados com clínicas de tratamento, que a gente uma reabilitação. Uma reabilitação. Isso não é o nosso perfil, não é isso que a gente quer. A gente quer estimular o cérebro como uma academia de ginástica, onde as pessoas vão por vários motivos, né? Sim, na academia tem quem vai ficar forte, isso. quem quer emagrecer, quem vai por orientação médica. Por isso que a ideia da ginástica e da academia. Isso, é bem próximo essa academia por conta disso. Então a gente não quer vender essa ideia de tratamento, a gente não quer esse rótulo, porque é para estimular mesmo, é prevenção mesmo, é saúde mesmo. Mas a gente recebe muitos pacientes com sequelas de acidente, outros tiveram um tumor no cérebro, outros tiveram AVC, enfim. E aí a estimulação do cérebro é extremamente importante para a retomada, né, dos movimentos, da questão da memória, do raciocínio. E a gente tem vários cases de sucesso também desse tipo de paciente. E como que são esses resultados? Você falando desses cases de sucesso. Claro, não precisa nomear se não for, né, não for o caso, mas o que percebe-se de resultado nesses pacientes aí com esses danos, né? A gente teve que foi um caso bem interessante, que ela sofreu um acidente de carro, ela era super ativa, trabalhava, enfim, aí teve um acidente, ficou bastante debilitada, bastante sequelada, tinha dificuldade de andar, dificuldade de falar, uma autoestima muito baixa, e ela entrou no Supera, chegou bem acanhada, bem tímida, e quando ela saiu, depois de, acho que ela ficou com a gente uns 2 ou 3 anos, se não foi mais, e ela saiu, ela já estava tocando violão, cantando, fazendo post no Instagram, andando normalmente na rua, então assim, bem reabilitada. Obviamente que ela contou também com fisioterapia, outros serviços, mas a parte cognitiva foi extremamente importante para a reabilitação dela, e para a gente não tem valor isso, né? E também se você for pensar assim, não adianta uma parte motora 100% recuperada se essa parte cognitiva também não estiver funcionando, E a mesma né? coisa para o envelhecimento, eu falo muito para os idosos. A gente vê muito falando sobre a onda, né, da alimentação saudável, da atividade física, e tem uma onda chegando aí, que é a onda da questão da saúde do cérebro. Então é importante você cuidar da alimentação, fazer atividade física, mas de que adianta se seu cérebro não estiver saudável, né? E ao contrário a mesma coisa, seu cérebro está bem saudável, mas você está acamado, você está com um problema grave de saúde, né? Então assim, é importante cuidar tanto do cérebro quanto do corpo para a gente ter um envelhecimento saudável e tudo mais. Dentro dessa ideia que você até falou, né? De uma visão mais holística, no sentido que você está enxergando um conjunto, né? E nesses últimos tempos, teve muito essa questão tecnológica que explodiu aí, né? Sim. Isso em relação ao cérebro.
Como é que lida com isso? Dá a impressão que a gente está ficando mais preguiçoso, porque antigamente você guardava as informações, você fazia algumas coisas usando o cérebro, e hoje com o celular, de repente, você resolve isso. Isso provoca algum efeito ou a gente consegue se adaptar a isso? A gente entende que são as mudanças, são as transformações que vão acontecendo. E, assim, obviamente que antigamente era muito mais... como é que eu posso dizer? A gente conseguiria estimular o nosso cérebro e exercitá-lo de uma forma mais prática. Por exemplo, a gente anotava muito, o telefone era na agenda, muita gente memorizava, né? Então, assim, era muito comum perguntar o número de telefone para as pessoas, ela falava, é tal número, é tal número. Hoje você pergunta para as pessoas, mais ou menos ela sabe o dela, o da mãe, talvez do filho, né? 3 ali no máximo, né? Então, e olhe lá. E olhe lá, antigamente não, né? Então, assim, hoje as pessoas vão para o supermercado, antes elas faziam lista, né? Colocavam na mão, a gente orienta sempre para tentar memorizar e depois, se precisar, conferir na lista, né? Mas, assim, não que o nosso cérebro não esteja sendo utilizado e estimulado por outras coisas, né? Então, vão sendo substituídos, né? O mundo vai mudando, as transformações vão acontecendo, mas a gente vai se apoiando um pouco nessa tecnologia, né? E que não é muito saudável. Principalmente para as crianças, por exemplo, elas ficam muito tempo hoje na tela, né? No celular, no notebook, na TV. E o grande prejuízo disso é que, enquanto elas estão lá na tela, elas deveriam estar fazendo outros tipos de atividades, se desenvolvendo como criança, caindo, machucando, brigando, brincando, se divertindo, convivendo, interagindo com outras pessoas, mas não, elas estão lá na tela, 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia. Então o grande prejuízo é esse, no caso das crianças. Então a nossa metodologia é uma metodologia mais lúdica, gostosa, divertida, todo mundo vai lá e se sente bem, se sente vivo, sai de lá alegre, feliz, vendo a hora de voltar, porque a gente tenta atrelar a educação, a estimulação, a algo gostoso, divertido, leve e não tão pesado. Você falou de turmas, então essa ginástica ela acontece de forma coletiva, né, e não separadamente. Uma boa pergunta. As turmas são divididas por faixa etária, então tem turma das crianças, dos adolescentes, dos adultos e da terceira idade. A única turma que a gente permite mesclar às vezes é adolescente e adulto, porque a forma de abordagem, o nível de diálogo é muito próximo. É diferente, como eu vou ter que falar com uma criança e com um idoso, né? Eu preciso de algumas adaptações. Então, a única turma que a gente mescla são essas, se necessário for. E as turmas são pequenas, no máximo 10, 12 alunos, né? Mas a gente tenta manter 8 ali para ter uma qualidade de atendimento e de desenvolvimento melhor. E, além disso, uma coisa que é super interessante no Supera é que o Supera tenta pegar tudo de melhor que acontece em todos os lugares no mundo, assim, de boas experiências. Então a nossa progressividade ela é individual. Os alunos têm aula em turma, mas se desenvolvem individualmente. Eles progridem individualmente. Então ninguém precisa acompanhar ninguém na sala de aula. Cada um vai no seu ritmo. Então aquele que quer resultado rápido acelera, aquele que não está com pressa fica tranquilo. Então assim, isso estimula bastante essa questão da autocompetitividade, né? Eu preciso me vencer a cada dia, né? Meu maior desafio sou eu mesmo, né? E não essa comparação, essa competição com outras pessoas que a gente sabe que não é muito saudável. E em relação, por exemplo, você falou que tem as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos. Existe um grupo que é mais complicado para poder entrar num ritmo, digamos assim, ideal ou não? Não, assim, na verdade, cada um tem suas especificidades, né? As crianças, elas gostam mais de jogos, né? Elas gostam mais da interação, do desafio, né? Elas gostam mais da animação, né? Toda atividade que é um pouco mais, exige um pouco mais de mais concentração, mais paciência, eles têm um pouco mais de dificuldade, mas é o que a gente vai buscar estimular com eles, porque é um dos propósitos que a gente está lá. Os adolescentes, e os adultos, eles são mais ansiosos, eles querem resultado mais rápido, né? Então eles já entram querendo saber quando é que vai terminar, né? Quando é que ele vai ter resultado, aqui quanto tempo. Então é um público mais exigente, assim, mais ansioso, que quer resultado. E os idosos é um público mais carente, assim, afetivamente, gosta de interagir, de conversar, de contar história. Na hora do café, que a gente tem um cafezinho, são 2 horas de aula, 10 minutos de café no meio. E aí eles dão risada, interagem, eles mesmos combinam de cada um leva alguma coisa, é aniversário de alguém, eles cantam parabéns, eles se reencontram, estudei com você na 5ª série, você não sei o que, era vizinha do meu irmão, então é aquela coisa. Então, cada público tem suas especificidades, tem seus desafios, mas também tem aquelas coisas gostosas, que pra gente é um prazer enorme. Você acaba fazendo clínica, né, como psicólogo lá nesses idosos, né, de certa forma. Em todos os públicos, assim, eu como psicólogo, eu tenho dado um suporte, assim, pros pais, com alguns desafios,
principalmente questão de rotina das crianças de estudo, né? O interesse pelos estudos, né? Os pais hoje, eles falam muito que as crianças estão preguiçosas, mas na verdade não é preguiçosa na maioria das vezes, é falta de interesse, porque não foi desenvolvido nela esse prazer, o interesse em estudar, em aprender, em buscar informação. O prazer delas está onde? O prazer delas está nos jogos, nos videogames, no celular, no TikTok, né? Então eles querem fazer isso porque é isso que dá prazer para eles. Então, e aí os pais falam que eles não querem estudar, mas porque eles estão com preguiça. Mas não é, porque é falta de interesse. Então é preciso desenvolver essa maturidade, esse interesse para os estudos, mostrar a importância, o quanto é gostoso também, tal. Então eu uso muito a psicologia nesse aspecto. Dos adolescentes, a questão do controle da ansiedade, para estudar para o vestibular, organizar a rotina de estudo. Os adultos, mais questão de prioridades, família, trabalho, estudo. E os idosos, muita questão do luto, né? Porque o idoso, ele vai um luto após o outro, né? Então ele se aposenta, sai do trabalho, do convívio social da empresa, aí depois ele não consegue mais dirigir direito, né? Aí depois ele perde o marido, a esposa perde o marido perde a esposa, ele não consegue andar direito, ele vai perdendo essa independência, essa autonomia. Então ele tem que estar com o emocional bem forte, bem equilibrado para poder lidar com isso tudo. Então cada um exige um pouco da gente, a gente vai tentando ajudar de alguma forma. A gente está chegando próximo aí do nosso final. Queria que você desse algumas dicas para a gente do que poderia ser feito aí. É claro, né? Você não vai entregar a fórmula do Supera, mas o que a gente pode fazer, de certa forma, para fazer essa ginastiquinha aí, né? Eu fiquei brincando no nosso primeiro bloco, né? Eu pedi, falei, o que a gente vai falar mesmo hoje, né? Brincando com essa questão da memória, esquecer, né? Do esquecer, porque de fato eu acho que até a vida que a gente tem hoje, né? Ela acaba fazendo com que a gente fique mais esquecido mesmo. Há muita coisa uma atrás da outra. Fazer palavras cruzadas? Não sei. Fala alguma coisa aí pra gente, dá uma luz aí pros desmemoriados, né? Então, assim, na verdade, tem muitas coisas que são ditas, assim, até pelos médicos, a gente vê na mídia falando, só que as pessoas, às vezes, não conseguem entender o quão real e importante isso é na nossa vida. Por exemplo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, as pessoas dizerem assim, para estimular o cérebro, né? Volta para casa por um caminho diferente, né? Dê um livro de ponta cabeça, né? Toma banho no escuro, coloca o relógio no outro braço. Isso, na nossa abordagem, a gente chama isso de neuróbica. Isso é aeróbica para os neurônios. Porque o nosso cérebro está acostumado a trabalhar muito no piloto automático, ele funciona muito dessa forma, né? Então ele aprende, memoriza e vai repetindo. Igual quando a gente começa a aprender a andar de bicicleta. Depois que aprende, ele só reproduz. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente fica olhando muito para a marcha, né? Que marcha que eu vou colocar primeiro, não é? Depois que eu aprendo, vai no automático. É muito comum em casa, às vezes, sair, será que eu tranquei a porta? Será que eu ativei o alarme do carro? Quantas vezes as pessoas não voltam para conferir e fazer? Por quê? Porque na hora que eu estou fazendo ali, eu faço no automático. E aí eu não dispenso a atenção necessária para o meu cérebro memorizar. Ele simplesmente reproduz. Então, quando eu tento acessar a informação, será que eu fiz? Eu não consigo, porque na hora eu não estava atento, estava pensando em outra coisa, falando no celular e tudo mais. Então, o cérebro trabalha muito no automático. Então, assim, exercícios simples do dia a dia que dá para a gente fazer são esses. A opção de voltar para casa, obviamente considerando a questão de segurança e tudo mais, mas de uma rua que você muda, seu cérebro já fala assim, opa, peraí, não estou acostumado com isso aqui. Nunca tinha visto essa lote, esse quebra-mola, né? Então já é diferente para ele. Vai ler um livro, pega uma página do livro e lê de ponta cabeça. As primeiras 3 linhas você vai ter um pouquinho de dificuldade. Depois você vai ver impressionante como seu cérebro consegue ler normalmente, como se ele estivesse em pé. O relógio, vamos trocar de braço. Todo dia as famílias sentam para almoçar, jantar no mesmo lugar. O pai, a mãe, inverte, troca de lugar. A sensação é diferente. O cérebro fala, nossa, peraí. Nunca sentei nesse lugar, nunca tive essa vista e tal. Assim, dentro da sala de aula também, os professores trocar os alunos, obviamente que por outros motivos também, né? Tira os grupinhos, separa, né? Mas para a estimulação do cérebro também é importante. Então, outra dica para os professores, vai escrever, copiar, pega uma linha da lousa de uma matéria específica, copia com a outra mão, né? Tenta copiar de ponta cabeça. Enfim, são várias coisas que dá pra gente fazer para tirar o nosso cérebro do piloto automático, que é quando a gente tira ele do piloto automático, que a gente está estimulando esses neurônios a formar novas redes de conexões neurais e melhorar a qualidade e a quantidade das sinapses. Isso é estimulação cognitiva, isso é neuroplasticidade, isso é ginástica para o cérebro.
Perfeito, José. Então, gente, só te interrompendo, eu tô imaginando aqui tomar um banho no escuro, assim, como que seria? Mas, Como isso é perigoso, perigoso, Eu sempre falo, considera a questão da segurança, mas assim... Tomar um banho no escuro é tranquilo, não tem já começa com uma sessão diferente, eu nunca fiz isso, né? Pera aí, então meu cérebro já vai ter um choque de realidade, e assim é. Bacana. Zé, obrigado pela presença aqui, muito legal, assim, falar sobre esse tema interessante, né, Alpide? E aí, antes da gente encerrar, quem tiver interessado, onde encontra o Supera? Qual que é o contato? Quando, onde, o WhatsApp, o telefone, o e-mail? Gente, muito obrigado pelo espaço, foi um prazer enorme, eu estou sempre à disposição para poder falar um pouco mais. Nosso propósito é esse, é abençoar a vida, ajudar pessoas, né? É esse que nos alimenta. E quem quiser conhecer um pouco mais da metodologia do Supera, a gente está lá na Rua Gonçalves Figueira, número 85C, no centro da cidade. Tem o nosso WhatsApp também, tem o nosso Instagram, que é Montes Claros, Metosupera@Montes Claros. Tem Facebook, tem tudo que você quiser, que você precisar. Se colocar um Supera Montes Claros... Vai no Google lá, digita Supera, já vai aparecer a unidade Montes Claros, e ali você já entra no site, já vê tudo que você quer ver. Tem e-book para baixar para idoso, para aluno, para criança nota 10, tem um monte de coisa. Nosso Instagram a gente movimenta diariamente com geração de conteúdo. E aí faz uma visita lá, vai conhecer a metodologia, agenda uma aula experimental para você, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó. Quero convidar vocês para ir lá pessoalmente, vai ser um prazer enorme receber. Sua filha tem quantos anos? 2. 2 aninhos, tem que esperar crescer um pouquinho mais. Eu tô com 2, tô com 3 em casa de 2 anos, acredita? Nossa, trigêmeos. Que isso? Deus abençoe. Pensa na ginástica pro cérebro que tem que ter tá rolando ali, com trigêmeos de 2 anos. Eu tô pensando na organização dessa rotina sua e da sua esposa com trigêmeos. Vai ver, nasceram na pandemia, então você vai ver. Tô bem calejado. Acho que nós já temos uma outra pauta para chamar ele aqui. Pode chamar. Na hora de falar sobre eu e minha esposa, filhos, vai ser... maternidade. Eu e minha esposa, vamos trazer isso, você vai ver. Que realidade bacana. Legal demais. Mas obrigado, Saúde gente. pra vocês lá, obrigado. Né? Sabedoria, né? Vocês estão bem. 3, eu vou te contar. Vocês estão bem, valeu. Muito obrigada pela presença de novo. E a gente vive chamando psicólogo aqui, né, Elpide? Então, daqui a pouco você venha como psicólogo também. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo no colégio, na cidade, e a realidade é muito difícil, né, dos alunos hoje em dia, né? As famílias, as crises de ansiedade. Então, assim, vai ser muito bom falar sobre esse enfoque aí, vai ser importante. Então nós estamos chegando quase ao final, mas ainda tem seu quadro específico, então eu passo para você, Fernando. Então se despede primeiro, antes de você passar gente, pra mim. Então até a próxima semana, a gente vai estar aqui com mais um tema legal, mais uma discussão interessante, convidados extremamente legais, interessantes, igual o José aqui, e fica o convite para vocês nos encontrarem na próxima semana, e daqui a pouco Fernanda vai ciceronear vocês em mais um look do dia, né, Fernanda? É isso aí. Então eu espero vocês, fiquem aqui coladinhos, rapidinho, e no intervalo vocês vão conferir um pouquinho da grade da nossa TV. Até daqui a pouco.
pessoal, estamos de volta com o look do dia, agora no estúdio novo. Não que eu não gostasse do Campus Amazonas, mas agora a gente está de volta à nossa casa. E hoje a gente vai falar sobre um item que para muitas mulheres é desejo, que são as bolsas. Hoje eu vou mostrar para vocês como escolher a bolsa ideal. Então, se você é mulher, fica coladinho em mim. E se você é homem, também. Porque eu tenho certeza que a esposa, a namorada, a mãe, etc, também vai amar ganhar uma bolsa. E as minhas dicas vão te ajudar a escolher o presente, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou começar com algumas dicas. A primeira delas é com relação ao tamanho. Eu trouxe uma infinidade de tamanhos de bolsas aqui para que a gente consiga entender com relação à proporção do nosso corpo, altura e etc. Uma das coisas que os meus clientes mais perguntam é que tipo de bolsa, né? Qual o tamanho da bolsa ideal? Uma coisa legal da gente fazer, vou pegar essa bolsa aqui um pouquinho maior, é a gente medir a bolsa no quadril. Quando essa bolsa ela ultrapassa muito o nosso quadril, ela é uma bolsa grande para o seu tamanho, tá? Então essa bolsa aqui, ó, tá bem no limite. Então essa bolsa seria uma bolsa ideal, uma bolsa grande, mas ideal para o meu tipo de corpo. E aí vocês vão me perguntar, tá, e aí, para onde eu vou levar uma bolsa dessa? É aquela bolsa que você vai levar ali, talvez para o clube, mas para um dia que você precisa carregar muita coisa, né? Aquele dia que você vai passar muito tempo em casa, muito tempo fora de casa, aliás, e que você precisa de uma bolsa maior. É uma bolsa zero sofisticada. Então, aquela bolsa ali para balada, para uma ocasião mais especial, que demanda uma, sabe assim, um pensamento, uma criatividade maior, não vai ser essa, tá? Então, esse aqui seria o tamanho ideal. Mediu no quadril aqui, tá dentro dos limites do quadril. É uma bolsa grande, mas uma bolsa que vai estar proporcional ao meu corpo. Outra coisa que a gente tem que olhar, essas bolsas todas são minhas, então não vai ter nenhuma pequenininha para a gente fazer essa comparação. Mas outra coisa que a gente tem que olhar é quando a bolsa ela vai ser muito pequena, né? Então, essa aqui também é uma bolsa pequena dentro do meu quadril. Ela tem aqui um espaço, então ela vai permitir, né, e vai ficar um tamanho que seja aí proporcional para o meu corpo, tá? Outra questão para a gente conseguir escolher nossa bolsa ideal, né, fora essa questão do tamanho e a gente pensar nas proporções do nosso corpo, é a questão de quadril e o busto. Quem tem um quadril muito largo, o ideal é que a bolsa seja usada assim, mais próxima do busto, porque aí o volume vai ficar mais na parte superior do corpo. Agora, se a gente tem uma pessoa que tem o busto muito largo, né, muito grande, e o quadril mais fino, o ideal é uma bolsa que venha aqui nessa altura, porque aí ela vai dar o volume nessa região aqui, tá? Então, outro ponto interessante da gente escolher a bolsa é como segurar, como levar essa bolsa. Outra coisa importantíssima na hora de escolher essa bolsa ideal é a cor. Gente, uma pessoa que vai ter uma única bolsa jamais deve comprar uma bolsa como essa, numa cor bem elétrica, né? Uma cor quase que neon, bem colorida e que não vai combinar com tanta roupa assim. Se eu pudesse escolher, se eu pudesse indicar uma cor de bolsa para a pessoa ter, seria essa daqui, ó, uma bolsa caramelo e não preta. E aí eu vou explicar por quê. A bolsa caramelo, ela vai funcionar para todos os seus looks de inverno, por exemplo, aqueles looks com as cores mais escuras, mais fechadas, mas também vai funcionar muito bem com as cores de verão. Então, as cores mais alegres, as cores mais claras, tá bom? Então, se puder escolher uma bolsa mais clara. E por que não uma bolsa preta? Gente, me escuta, preto não combina com tudo, tá? Preto não é neutro, entendam isso, tá? Por que o preto não seria Por que o preto não seria uma bolsa, vamos dizer assim, que combinaria com tudo? Hoje eu tô com um look mais escuro, né? Sandália preta, saia preta, mas se eu tivesse com uma saia clara e uma sandália clara, essa bolsa preta, apesar de muito bonita, ela ia pesar.
Então ficaria aquela sensação de que tem alguma coisa fora do nosso contexto, né? Fora dessa harmonia. Então a bolsa preta, ela é excelente, ela é importante sim que a gente tenha, mas se você puder ter uma, escolha a bolsa caramelo, tá? E aí falando das bolsas, né? Peguei essa bolsa aqui, vou até falar dela, né? Antes de colocar ali. O que você precisa pensar? Outro passo na hora de pensar. Qual que é o seu estilo? Qual que é o estilo de vida que você tem? Quais são as suas atividades de dia a dia? Isso vai te ajudar muito a escolher esse modelo. Por exemplo, você é uma pessoa que precisa se vestir de uma forma um pouco mais tradicional, uma forma mais sofisticada mesmo, vamos dizer assim. Qual a bolsa seria ideal? Um modelo como esse, que é um modelo mais estruturado, um modelo mais durinho e vai trazer essa sofisticação para o seu look. Agora, se você é uma pessoa super, sabe assim, mais casual, né, mais criativa, suas atividades não são tão formais assim, uma bolsa como essa, que é uma bolsa mais maleável, né, ela é molinha mesmo, ela é o ideal para você, porque ela vai realmente mostrar o que você é, o que você gosta, o seu dia a dia. A gente tem que pensar muito isso, né? O que a gente vai vestir que vai traduzir o que a gente é, o que a gente gosta e principalmente as nossas competências, né? Então, uma bolsa mais maleável assim, ela vai ser o ideal. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre bolsa? Com relação aí ainda, né, a questão do como usar, como carregar a bolsa. Uma das maiores dúvidas que eu recebo aí, tanto nas minhas redes sociais como das minhas clientes, é como segurar algumas bolsas, principalmente aquelas bolsas de festa. Trouxe essa daqui também para exemplificar. O ideal da gente usar, principalmente se for uma pessoa muito alta e a bolsa for um pouco menor, é usar segurando assim mesmo. Dessa maneira, a gente acaba trazendo aí um pouco mais de sofisticação, né? E fica diferente mesmo. Se a pessoa for muito alta, coloca a mãozinha aqui e carrega a bolsa dessa forma. A maioria dessas bolsas aqui, essa aqui também tem a alcinha. Então, você também pode usar essa alça, a tiracolo, mas a gente sempre tem que pensar no comprimento dessa alça. Essa alça não pode deixar a bolsa nem lá no joelho, mas também não pode deixar aqui na cintura. Ela tem que estar bem próxima ali da altura do quadril, tá bom? Bom, bolsa, gente, é um item que ela vai fazer com que você complemente o seu look, ela realmente vai trazer alguma coisa de diferente naquele look. Então, na hora que você estiver construindo, eu falo de construção mesmo de um acervo, porque bolsa não é um item muito barato. Então, nem sempre a gente consegue estar adquirindo várias bolsas. Mas para construir um acervo, o ideal é que a gente comece com essas que são mais neutras e depois a gente vai indo aqui para as mais coloridas, né, para as mais finas, de festa, para poder, de fato, ter todas as opções que a gente sempre gosta de ter. É claro que ter um acervo como de uma loja vai ser quase que impossível, mas tenham na cabeça de vocês, a bolsa é tipo aquela cerejinha do bolo, vai fazer toda a diferença no look de vocês, tá? Então, eu espero que as minhas dicas, elas sejam valiosas para vocês, que vocês agora cheguem aí nas lojas e já pensem com outra cabeça sobre a escolha da bolsa de vocês. E homens, também pensem aí, entendam o corpo dessas companheiras, das mães, enfim, para que vocês consigam escolher uma bolsa adequada, tá? Bom, eu fico por aqui e a gente espera vocês, eu e o Eupídio, no próximo F5. Até mais!